canal Cinecultura apresenta Patrimônio Líquido de Chuck Norris deixou família chocada. Hoje, vamos embarcar em uma viagem ao passado para relembrar a trajetória do icônico Chuck Norris, um dos maiores ícones da cultura pop dos anos 80 e 90. Desde seus lendários filmes de ação até sua presença marcante na televisão, Chuck Norris deixou uma marca indelével na história do entretenimento. Prepare-se para uma jornada de nostalgia e admiração enquanto exploramos a vida e a carreira deste lendário herói das telas. Não se esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo e compartilhar com seus amigos para que eles também possam desfrutar dessa jornada nostálgica. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Cinecultura para não perder nenhum conteúdo especial como este. Juntos, vamos explorar e celebrar o melhor do cinema e da cultura pop. Chuck Norris, a inquebrável força de Hollywood, é conhecido não apenas por sua carreira como estrela de ação, mas também por sua habilidade financeira notável. Enquanto o público o via brilhar nas telas com seus chutes circulares, ele construía uma fortuna que deixava até sua própria família admirada. Vamos explorar como Chuck acumulou sua impressionante riqueza e como ele se tornou um ícone global. Chuck Norris nasceu em 10 de março de 1940, em Ryan, Oklahoma, e sua jornada de uma cidade pequena para o estrelato mundial é verdadeiramente notável. Filho de Wilma e Ray D. Norris, Chuck vem de uma família com raízes profundas. Seu pai, Ray D., era um soldado da Segunda Guerra Mundial, um mecânico habilidoso, um motorista de ônibus e um caminhoneiro. Chuck tem orgulho de suas origens irlandesas e cherokees, que contribuem para sua personalidade cativante. Chuck é o irmão mais velho de Wanda e Aaron, e a vida tinha planos surpreendentes reservados para a família Norris. Infelizmente, seu irmão mais novo, Wanda, faleceu antes de completar 27 anos, uma perda que afetou profundamente Chuck. Com 16 anos, Chuck viu seus pais se divorciarem, o que o levou a mudar-se com sua mãe e irmãos para Kansas e posteriormente para a Califórnia, em busca de um novo começo. Chuck descreve sua infância como difícil, não sendo o garoto mais atlético ou acadêmico. Ele era introvertido e enfrentava desafios pessoais, especialmente relacionados ao seu pai, que tinha problemas com álcool. A experiência de Chuck na Força Aérea dos Estados Unidos começou em 1958, quando ele se tornou policial da base aérea. Destacado na Coreia do Sul, Chuck começou a treinar Tang Soo Do, uma arte marcial que mais tarde o inspiraria a criar seu próprio estilo, o Chung Kuk Do. Após retornar para os Estados Unidos da América, Chuck continuou a servir como policial da base aérea na Califórnia. Sua vida mudaria quando ele descobriu o mundo das artes marciais, marcando o início de uma jornada extraordinária que o levaria ao estrelato. Chuck Norris se aposentou da Força Aérea em agosto de 1962 como soldado de primeira classe. E o que veio depois? Você pergunta. Prepare-se. Chuck estava uma vez na lista de espera para se tornar um policial em Torrance, Califórnia. Enquanto aguardava pacientemente, ele fez algo extraordinário. Estabeleceu seu próprio estúdio de artes marciais, transformando a espera em uma vitória. Nosso homem Chuck não era apenas um artista marcial, mas também um competidor. No entanto, ele não teve um começo fácil. Em seus 2 primeiros torneios, ele perdeu para Joe Louis e Alan Steen, mas as derrotas não o desanimaram. Ele perseverou e melhorou suas habilidades. Em 1967, Norris não apenas estava participando, mas também estava conquistando. Ele derrotou Vic Moore e venceu o campeonato em um evento de karatê após enfrentar 7 oponentes. Chuck enfrentou Skipper Mullins na última luta e venceu. Um momento marcante ocorreu em 24 de junho no campeonato All-American de karatê de S. Henry Cho, no Madison Square Garden. Norris conquistou o título de Julio Lau e derrotou Joe Louis, mas Chuck não estava apenas exibindo seus músculos nas artes marciais. Ele também tinha um emprego diurno. Ele trabalhava para a Northrop Corporation e estabeleceu uma cadeia de escolas de karatê. Adivinha quem passou pelas portas de suas escolas? Celebridades. O universo das artes marciais de Chuck incluía Steve McQueen, Chad McQueen, Bob Barker, Priscilla Presley, Donny Osmond e Marie Osmond. A 10ª e última derrota da carreira de Chuck foi contra Louis Delgado em 1968. Mas espere um minuto, Chuck se recuperou. Em 24 de novembro do mesmo ano, ele vingou sua derrota e ganhou o campeonato profissional de karatê peso médio e, acredite, manteve-o por 6 anos seguidos. Chuck não apenas celebrava o Dia da Mentira em 1º de abril de 1969, mas também defendia seu título de campeão All-American de karatê em um torneio round robin. Chuck se aposentou
aposentou invicto do Torneio dos Campeões após ganhar o título pela segunda vez. Durante essa incrível aventura, Chuck conheceu ninguém menos que Bruce Lee. Sim, Bruce Lee, do seriado O Besouro Verde. Eles se tornaram amigos e parceiros de treinamento, criando juntos a história das artes marciais. Os primeiros papéis de Chuck Norris no cinema começaram a tomar forma no início dos anos 1970. Em 1972, ele entrou em cena como inimigo de Bruce Lee em O Voo do Dragão, que nos Estados Unidos foi chamado de A Fúria do Dragão. O filme quebrou recordes de bilheteria em Hong Kong e é amplamente considerado como o trampolim para a ascensão de Chuck Norris à fama. O Voo do Dragão foi mais do que apenas um filme, foi um marco. Avançando para 1973, Chuck adiciona ao seu currículo de ator com As Professoras e o Amor, de Jonathan Kaplan. Pode não ter sido um épico das artes marciais, mas cada caminho tem seus passos, certo? E agora, para uma reviravolta na narrativa, entra Steve McQueen, aluno de artes marciais e amigo de Chuck. Em 1974, Steve McQueen reconheceu o talento de Chuck Norris e o incentivou a fazer um treinamento de atuação na MGM. No mesmo ano, Norris estrelou como o principal antagonista em O Tigre de Yellow-Faced, dirigido por Lo Wei. Neste filme, ele interpretou um poderoso senhor do tráfico de drogas em São Francisco que controlava o submundo criminoso, inclusive o departamento de polícia. O filme aborda temas de corrupção e a jornada de um jovem policial enfrentando obstáculos. Curiosamente, Slaughter em São Francisco não foi lançado nos Estados Unidos até 1981, apesar de ter sido um sucesso em Hong Kong, onde quebrou recordes de bilheteria. Chuck Norris não era apenas um artista marcial, mas também um competidor dedicado. Embora tenha enfrentado derrotas nos primeiros torneios, ele perseverou e aprimorou suas habilidades. Em 1967, Norris começou a não apenas participar, mas também a vencer. Ele conquistou o campeonato em um evento de karatê ao derrotar 7 oponentes, incluindo Skipper Mullins na última luta. Um momento significativo em sua carreira ocorreu em 24 de junho, no campeonato All-American de karatê de S. Henry Cho, no Madison Square Garden, onde ele derrotou Julio Lau e Joe Louis. Em 1975, Chuck Norris interrompeu sua carreira nos filmes para escrever seu primeiro livro, Winning Tournament Karate, um guia prático para treinamento de competição para artistas marciais de todos os níveis. Ele compartilhou insights sobre ataques rápidos, condicionamento físico e exercícios de luta. Norris continuou a diversificar sua carreira, escolhendo papéis que desafiassem suas habilidades de atuação. Em 1977, ele estrelou Breaker, recusando várias ofertas para filmes de artes marciais, em busca de histórias com profundidade emocional. Este filme de baixo orçamento acabou sendo um grande sucesso, destacando sua capacidade de escolher projetos significativos. O grande avanço na carreira de Norris veio em 1978 com Good Guys Wear Black. Ele considerou este seu primeiro grande papel principal, e apesar da falta de interesse dos estúdios, ele e seus produtores decidiram distribuir o filme por conta própria. Good Guys Wear Black arrecadou impressionantes $18 milhões nas bilheterias, tornando-se um sucesso inesperado. Norris provou ser uma estrela de ação em ascensão, e os estúdios começaram a notar seu potencial. Em 1980, ele fez sua estreia como Ninja in the Octagon, um filme que obteve grande sucesso nas bilheterias, consolidando ainda mais sua posição como um astro do cinema de ação. Norris continuou a estrelar filmes de sucesso, incluindo Lone Wolf McQuade em 1983, que foi elogiado pela crítica e pavimentou o caminho para sua série de televisão de sucesso, Walker, Texas Ranger. Além de sua carreira no cinema, Norris também demonstrou sua versatilidade ao publicar um livro sobre exercícios chamado Toughen Up, The Chuck Norris Fitness System, em 1983. Ele compartilhou seus segredos de condicionamento físico, inspirando muitos a seguir seu exemplo de determinação e sucesso. Os feitos de Chuck Norris não se limitaram ao mundo real, mas também adentraram o mundo virtual. Em 1983, a Shonox lançou o videogame Chuck Norris Super Kicks, permitindo que jogadores pudessem encarnar o lendário artista marcial e realizar missões de resgate, como libertar reféns. Quando a licença de uso do nome de Chuck Norris expirou, o jogo foi renomeado para Kung Fu Super Kicks. Chuck também fez sua marca nas telonas. Em 1984, ele estrelou como Coronel James Braddock em Desaparecido em Combate, o primeiro de uma série de filmes que o levaram ao estrelato nos anos 80. O filme foi um sucesso estrondoso, colocando Chuck como a principal estrela da Cannon Films na década. Chuck continuou sua trajetória de sucesso com filmes como Código de Silêncio, um drama criminal
criminal bem recebido pela crítica e pelo público, e Força Delta, um filme de ação que estreou em 1986, coestrelado por Lee Marvin. O filme foi um sucesso de bilheteria, consolidando ainda mais a posição de Chuck como um dos grandes ícones do cinema de ação. Além do sucesso nas telonas, Chuck também conquistou o mundo da animação. Comandos de Karatê, uma série de televisão animada, apresentava Chuck dublando uma versão animada de si mesmo, liderando uma equipe de agentes governamentais em missões emocionantes. A série gerou 6 episódios cheios de ação e até mesmo uma versão em quadrinhos pela Marvel. Chuck também mostrou sua versatilidade como autor em 1987, com o lançamento de O Segredo da Força Interior, Minha História, um best-seller do New York Times que compartilhava sua jornada de autoaperfeiçoamento e inspirava os leitores a alcançarem seu potencial máximo. Com uma carreira cinematográfica de sucesso e um impacto duradouro na cultura pop, Chuck Norris se tornou uma lenda viva, sendo comparado a grandes nomes como Bruce Lee e Clint Eastwood. Sua personalidade solitária e seu estilo único o tornaram um ícone do cinema de ação, cujo legado continua a inspirar até hoje. Chuck Norris se casou com Diane Hall, uma colega de classe do ensino médio, em dezembro de 1958, quando ele tinha apenas 18 anos. Eles se conheceram em 1956, enquanto frequentavam o ensino médio em Torrance, Califórnia. Em 1962, o casal teve seu primeiro filho, Mike, e um ano depois, Chuck teve uma filha de um relacionamento extraconjugal. Em 1964, sua família cresceu novamente com o nascimento de um segundo filho, Eric. Após 30 anos de casamento, Chuck e Diane decidiram se divorciar, oficializando a separação em 1989, um ano após começarem a viver separadamente durante as filmagens de Força Delta 2. Apesar das dificuldades, Chuck se casou novamente em novembro de 1998, desta vez com Gina O'Kelly, uma ex-modelo. Gina já tinha 2 filhos de um casamento anterior e, em agosto de 2001, deu à luz gêmeos. Em setembro de 2004, Chuck revelou em uma entrevista que não conheceu sua filha ilegítima de um relacionamento anterior até ela ter 26 anos. Ela descobriu sua verdadeira paternidade com 16 anos e só se encontrou com Chuck após enviar-lhe uma carta em 1990, um ano após o divórcio de Chuck e Diane. Chuck Norris é conhecido não apenas por suas habilidades em artes marciais e atuação, mas também por sua riqueza. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de 80 milhões de dólares, resultado de sua carreira como ator, empresário imobiliário e patrocinador. Chuck possui propriedades em todos os Estados Unidos, incluindo uma fazenda no Texas, uma mansão à beira-mar na Califórnia e uma casa na Carolina do Norte. Recentemente, ele colocou sua propriedade em Dallas, Texas, à venda por $1.200.000. Chuck Norris, um ícone do Roundhouse Kicking, é conhecido não apenas por sua expertise em artes marciais e habilidades de atuação, mas também como um gigante financeiro. Você pode se perguntar como ele chegou a ser tão rico? Então vamos analisar isso. Primeiramente, a carreira de ator, as atividades comerciais e os patrocínios de Chuck contribuíram significativamente para sua riqueza. Mas não para por aí. Chuck possuía um grande negócio imobiliário com propriedades espalhadas pelos Estados Unidos. Considere uma fazenda no Texas, uma mansão à beira-mar na Califórnia e uma casa na Carolina do Norte. Isso é viver o sonho à moda Chuck Norris. Mas há mais na história financeira de Chuck. Além de sua atuação, ele ganhou muito dinheiro com suas habilidades em artes marciais. Ele até abriu uma escola de artes marciais na Califórnia, treinando não apenas pessoas comuns, mas também famosos e celebridades. Isso é ter impacto. Agora vamos falar sobre fitness. Chuck era apaixonado pela saúde e transformou isso em um empreendimento lucrativo ao iniciar sua própria empresa de equipamentos de treino, a Fit Fanatics. Pessoas do mundo todo se juntaram ao treino Chuck Norris Total Gym, o que contribuiu significativamente para sua fortuna. O portfólio diversificado de Chuck não termina aí. Ele também é um autor de sucesso, com obras sobre artes marciais, autoaperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal. Seu trabalho vendeu milhões de cópias em todo o mundo, contribuindo para seu sucesso financeiro. Agora, mudando um pouco de assunto, ou melhor, entrando nos veículos de Chuck. O caminhão de Chuck Norris é uma fera sobre 4 rodas, construído sobre o Chevrolet Silverado de 2012. Originalmente oferecido a um preço baixo, as modificações neste carro o tornam impossível de se aproximar desse valor. Certamente, é uma das coisas mais estranhas sobre rodas, com uma bandeira dos Estados Unidos desbotada envolvendo o exterior. Quando Chuck não
não está passeando em seu Chuck Norris, ele geralmente é visto dirigindo sua Ford Ranger. Sim, até pessoas fortes têm seus veículos favoritos. Mas isso não é tudo. Chuck também possui um deslumbrante Cadillac Escalade de 2014, com um exterior preto brilhante, uma grande grade e um corpo poderoso. Chuck sabe como andar com estilo. Isso conclui a jornada financeira e os ativos de Chuck Norris, que incluem impérios imobiliários, residências luxuosas, equipamentos de exercício e veículos épicos. Chuck não é apenas um mestre das artes marciais, mas também uma estrela de ação reconhecida, tendo sido agraciado com o prestigioso prêmio na convenção Show West. A indústria cinematográfica de Hollywood começava a perceber esse fenômeno natural. Em 1989, as estrelas de Chuck se alinharam quando ele recebeu sua própria estrela na Calçada da Fama de Hollywood, uma homenagem merecida por sua influência duradoura no mundo do entretenimento. Seu apelo internacional também foi reconhecido em 1992, quando ele recebeu o prêmio de Estrela Internacional do Ano na convenção Showest. Chuck transcendeu as fronteiras nacionais para se tornar uma figura globalmente admirada. No entanto, as conquistas de Chuck não se limitaram apenas ao mundo do entretenimento. Em 1997, ele foi homenageado com o prêmio especial Lone Star Film and Television Awards, por se tornar uma lenda do Texas, um reconhecimento significativo de seu impacto no estado. Sua sequência de vitórias continuou nos anos seguintes, conquistando o prêmio de música de TV da BMI por 3 anos consecutivos. Chuck não era apenas um ícone das artes marciais, ele era um padrão de excelência e sucesso. Sua dedicação e contribuições foram novamente reconhecidas em 1999, quando foi incluído no Hall da Fama do Museu de História das Artes Marciais, um tributo justo a uma vida dedicada ao aprimoramento das artes marciais. Além disso, ele recebeu uma indicação para ator favorito em um drama no TV Guide Awards naquele ano, destacando sua versatilidade como intérprete. Sua influência inspiradora na televisão foi reconhecida com o Grace Prize Award, demonstrando que Chuck era mais do que apenas uma estrela de ação. Ele era uma fonte de inspiração para muitos. Em julho de 2000, a World Karate Union Hall of Fame concedeu a Chuck o prestigioso Prêmio de Conquista de Vida de Ouro, um testemunho de seu compromisso vitalício e habilidade excepcional nas artes marciais. Seu apoio inabalável para com os veteranos de guerra também foi reconhecido em 2001, quando recebeu o Prêmio de Veterano do Ano no American Veteran Awards. Chuck não apenas usava suas habilidades para o entretenimento, ele também usava seu sucesso para defender aqueles que serviram ao país. Além disso, em março de 2007, Chuck foi nomeado um Marine honorário dos Estados Unidos pelo comandante-general James T. Conway, um tributo impressionante à sua força e determinação. Sua influência e legado nas artes marciais foram mais uma vez celebrados em 2010, quando ele recebeu o Prêmio de Conquista de Vida no Action Fest. Chuck também foi homenageado como um texano honorário em 2017, reconhecendo seus anos de dedicação à comunidade do Texas. Sua contribuição para o mundo das artes marciais foi imortalizada em um livro produzido por Jesse Bowen, da American Martial Arts Alliance, intitulado Martial Arts Masters and Pioneers Biography, Chuck Norris, dando de volta por toda a vida. Em 2020, a história de Chuck continuou a inspirar e cativar pessoas de todo o mundo. Chuck Norris, conhecido por suas habilidades nas artes marciais e por sua carreira repleta de ação em Hollywood, também é uma figura proeminente na política. Ele entrou para o Partido Republicano, tornando-se uma força política reconhecida. Norris demonstrou seu poder político com um forte apoio e contribuições financeiras significativas, influenciando várias corridas políticas. Seu apoio firme ao Partido Republicano e sua reputação de durão e disciplinado têm apelado para muitos conservadores, levando candidatos políticos a buscar seu endosso, que é visto como um impulso valioso para suas campanhas. Além disso, suas contribuições financeiras têm sido um ativo importante para políticos republicanos em níveis estadual e nacional. O apoio de Chuck Norris não é apenas uma questão de celebridade, é um sinal de apoio genuíno, e isso tem aumentado sua influência política. Em 2012, Chuck Norris fez uma escolha significativa ao deixar Hollywood de lado para cuidar da saúde de sua esposa, Gina, que enfrentava problemas graves de saúde. Sua decisão de priorizar a saúde de sua família mostrou seu compromisso não apenas com seus entes queridos, mas também com questões de saúde maiores, como a toxicidade do gadolínio, um metal usado em exames de imagem médica. A defesa de Chuck Norris por essa questão mostra uma conexão pessoal com os efeitos negativos da exposição ao gadolínio. Sua decisão de se afastar do estrelato de Hollywood para se concentrar em questões importantes da vida real foi uma prova de sua dedicação à família e à comunidade.
Além disso, em 1990, Chuck Norris fundou a United Fighting Arts Federation e o Kickstart Kids, dois projetos que mostram seu compromisso com as artes marciais e com a educação de jovens. Esses esforços são um reflexo do desejo de Norris de usar sua influência para causar um impacto positivo, não apenas na tela, mas também na vida das pessoas. Apesar de seu afastamento do holofote de Hollywood, as ações de Chuck Norris falaram eloquentemente sobre os objetivos mais importantes da vida. Além disso, Chuck Norris é conhecido por suas generosas contribuições para organizações como Funds for Kids, a Administração de Veteranos, o United Way e a Make-A-Wish Foundation. Ele participa de esforços de arrecadação de fundos, demonstrando que ele é mais do que apenas uma lenda das artes marciais. Ele também é uma lenda da compaixão. Sua dedicação em ajudar veteranos de guerra hospitalizados é inspirada por sua experiência servindo na Força Aérea dos Estados Unidos na Coreia. Suas experiências pessoais o inspiraram a se tornar porta-voz da Administração de Veteranos dos Estados Unidos, com o objetivo de destacar tópicos importantes para nossos heróis, como pensões e cuidados de saúde. Recentemente, Chuck Norris tem se mantido ativo em diversas áreas, demonstrando que sua influência transcende gerações. Na televisão, ele apareceu em programas como Hawaii Five-0 e The Goldbergs, mostrando que seu carisma e presença ainda são muito valorizados. Além disso, Norris tem se dedicado a projetos de caridade, apoiando causas como a luta contra o câncer e o apoio a veteranos de guerra. No mundo digital, Chuck Norris se tornou um fenômeno nas redes sociais, com milhões de seguidores que compartilham memes e piadas sobre sua força lendária. Ele abraçou essa popularidade online, participando de vídeos virais e interagindo com seus fãs de maneiras inesperadas e divertidas. Ainda mais, Norris continua a ser um ícone da cultura pop, com referências a ele aparecendo em filmes, programas de TV e videogames. Sua imagem de durão e suas habilidades marciais continuam a inspirar e entreter pessoas de todas as idades, tornando-o verdadeiramente atemporal. Em resumo, Chuck Norris continua a ser uma figura relevante e admirada, mostrando que sua influência vai muito além de seus papéis no cinema e na televisão. Ele é um exemplo de como é possível usar a fama e o sucesso para causar um impacto positivo no mundo ao redor. Até os dias de hoje, Chuck Norris é um nome que evoca nostalgia para muitos, especialmente para aqueles que cresceram nos anos 80 e 90. Para uma geração, Chuck Norris não era apenas um ator ou artista marcial. Ele era um ícone, um herói cujas proezas na tela eram lendárias. Quem poderia esquecer os filmes de ação cheios de adrenalina como Missão Braddock, Desaparecido em Combate, onde Chuck interpretava o destemido coronel James Braddock, ou Força Delta, onde ele liderava uma equipe de elite contra terroristas implacáveis? Cada filme era uma experiência empolgante, repleta de cenas de luta coreografadas magistralmente que deixavam o público à beira de seus assentos. Mas Chuck Norris não era apenas um rosto familiar nas telas de cinema. Sua presença na televisão, como o icônico Cordell Walker em Walker, Texas Ranger, o transformou em uma figura ainda mais querida. A série, que durou de 1993 a 2001, mostrava Chuck como um herói da lei que lutava contra o crime com sua mistura única de habilidades de artes marciais e integridade inabalável. Chuck Norris, conhecido por seus papéis em filmes de ação nas décadas de 80 e 90, está de volta ao gênero com 83 anos. Após sua participação em Os Mercenários 2, de 2012, o ator retorna em Agent Recon, um filme que combina ação com ficção científica. A notícia foi divulgada pelo Deadline. No enredo, Norris interpreta Alastair, o líder de uma força-tarefa secreta de segurança enviada em uma missão liderada pelo rigoroso Coronel Green, Mark Singer, e seus experientes fuzileiros navais. A missão é rastrear uma misteriosa perturbação de energia em uma base no Novo México, suspeita de testar tecnologia alienígena. À medida que a equipe se depara com um ser desconhecido com habilidades extraordinárias de força e velocidade, capaz também de controlar soldados, Alastair se vê lutando contra inimigos poderosos para desvendar a verdade por trás da fortaleza hostil e evitar a extinção da humanidade. Agent Recon foi escrito e dirigido por Derek Ting, de Agent Revelation, que também tem um papel na produção. O filme está em busca de distribuição no evento American Film Market e tem previsão de lançamento para 2024. Mas Chuck Norris também é famoso com os jovens atuais por causa dos memes com ele. Quem poderia esquecer as famosas Chuck Norris Facts? Uma série de piadas que satirizavam sua força e habilidades supostamente sobre-humanas. Essas piadas se espalharam pela internet como fogo, solidificando ainda mais sua posição como um ícone cultural. Hoje, olhamos para trás com carinho para a era de ouro de Chuck Norris, lembrando não apenas dos filmes e programas de TV que ele estrelou, mas também
também do impacto duradouro que ele teve na cultura pop. Chuck Norris pode ter envelhecido, mas sua lenda continua viva na memória daqueles que cresceram, admirando-o como um verdadeiro herói. E apesar da idade, ele continua com tudo no estrelato. A vida de Chuck Norris é um exemplo inspirador repleto de lições valiosas. Sua dedicação e disciplina são evidentes em todas as áreas de sua vida, mostrando que o sucesso requer esforço contínuo e comprometimento com a excelência. Chuck enfrentou inúmeros desafios, desde dificuldades financeiras na infância até problemas de saúde com familiares na idade adulta, mas sua resiliência sempre o impulsionou a superar esses obstáculos. Sua humildade e generosidade são admiráveis, especialmente considerando sua fama e sucesso. Chuck Norris também é um exemplo de persistência, nunca desistindo de seus objetivos, seja nas artes marciais, na atuação ou no empreendedorismo. Além disso, sua dedicação à caridade e à filantropia destaca a importância de fazer a diferença na vida dos outros como verdadeiro sucesso. A trajetória de Chuck Norris é uma fonte de inspiração que nos lembra da importância de ser resiliente, persistente e compassivo em nossas próprias jornadas. Gostou desse mergulho completo na nostálgica carreira de Chuck Norris? Então não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos que também são fãs do Chuck e se inscrever no canal Cinecultura para não perder nenhum vídeo especial como esse. Sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Além disso, se você tem alguma história ou curiosidade sobre o Chuck Norris que não foi mencionada aqui, deixe nos comentários. Vamos adorar saber mais sobre esse ícone das artes marciais e do cinema de ação. Até a próxima, e que a força do Chuck Norris esteja com vocês.